Bem-vindos à 12ª aula de conjunto de aulas sobre o Entity+. Hoje nós veremos algumas operações com coleções de registros. Nós vamos verificar como fazer a inclusão de um conjunto de registros de uma vez só em um banco de dados, em uma tabela de um banco de dados, a exclusão de um conjunto de registros, algumas propriedades relacionadas a estas operações e eventos. Tá? Então, vamos abrir aqui nosso banco de dados, que é o NorthWind. Nós vamos trabalhar com a tabela de categorias. Ok? Vamos gerar um preview de código para a gente assinalar aqui alguns detalhes importantes que nós vamos debater nessa aula de hoje. Então, vamos localizar aqui nossa coleção, já temos nossa classe de registro, e vamos localizar nossa coleção de registros. Ok? Eu tenho aqui minha coleção de registros, começa com colTB e o nome da tabela, como a gente já viu. E nós temos aqui algumas propriedades interessantes, propriedades, métodos e eventos que nós iremos tratar hoje. Primeiro de todos é o método construtor. Né? Nós temos aqui o método construtor new, que a gente já viu em aulas passadas, como a gente recupera um conjunto de registros através do seu método construtor, passando critérios de consulta, order by, quantidade máxima de registro, entre outras propriedades ou parâmetros, ok? Então a gente não vai tratar como fazer essa instância hoje, a gente viu isso já em aulas passadas. Mas resumindo, você consegue fazer a consulta de um conjunto de registros dessa forma. Como ele é uma coleção, também você pode adicionar itens do tipo CLS TB Categories numa collection de categorias. Então, através do método add também a gente pode fazer isso, já que é uma coleção. Voltando aqui a nossa collection, tem algumas propriedades pertinentes ao salvamento de registros. Eu tenho uma propriedade aqui chamada Total Inserts e tem uma outra chamada Total Update. No momento que você salva um conjunto de registros de uma vez só em uma tabela, através de uma coleção de registros, você tem essas propriedades aqui que vale devolver o total de inserts que houve nessa operação de salvamento e o total de updates. Então, se eu tenho um conjunto, vamos dizer, de 10 registros, onde 5 registros são registros novos e 5 registros são registros onde apenas alterei dados, eu vou ter 5 inserts e 5 updates. Então, a gente pode utilizar isso em conjunto com alguns eventos que nós temos aqui para informar o usuário o que ocorreu, né? Quantos inserts, quanto update. Os eventos que nós iremos tratar, assim como nós já vimos nas classes de registro, na coleção de registro também nós temos o antes salvar, depois salvar, né? Antes de salvar, ele é disparado imediatamente antes de ser salvo o primeiro registro, com a possibilidade de você fazer o cancelamento, como a gente viu, funciona da mesma forma nas classes de registro. Depois de salvar, é disparado caso o conjunto de registro tenha sido salvo sem problemas. Erro ao salvar vai ser disparado, retornando para a gente a mensagem de erro que ocorreu ao tentarmos excluir um conjunto de registro. Ao salvar, a gente já viu isso, ao salvar, não com esse nome, mas lá em salvamento, em lote, quando a gente salva tabelas filhas, a gente tem ao salvar tabelas filhas. Esse ao salvar é bem parecido. Se eu tenho um conjunto de 10 registros e eu chamo o método salvar, a cada registro salvo na tabela é disparado ao salvar, me dizendo que registro está sendo salvo naquele momento. Ok? Depois a gente vai ver operações de exclusões, onde nós vamos explorar também alguns eventos de exclusão. Então vamos ao método salvar da coleção de registro. Em se tratando de coleção de registro, eu tenho apenas um método salvar. Coloco salvar e eu tenho que fornecer um objeto que irá fazer o tratamento, né, da transação. Então aqui é o famoso objeto de dados aqui que a gente vai fazer o controle da transação nesse momento. Se eu tenho um conjunto de registros, no momento eu chamo salvar, eu vou passar esse objeto de dados aqui, tá? E ele vai me fazer o controle da transação, porque eu não tenho como fazer salvar um conjunto de registros que não seja de forma transacionada. Então por isso a gente está fornecendo isso aqui.
Então, no exemplo de hoje, nós vamos fazer o seguinte. Nós temos um aplicativo aqui escrito, onde nós iremos inserir na memória, né, do computador, somente na memória sem persistência, adicionar nossa coleção de categorias, determinados elementos, determinados itens, e no final nós vamos salvar todos eles. Aí a gente vai ficar sabendo o que foi incluído e o que foi dado update. Retornando aqui a nossa tabela, a gente verifica a estrutura da seguinte forma. Eu tenho, na tabela de categoria, eu tenho minha chave primária de autoincremento e tenho um índice único. Esse símbolo aqui é de índice único, certo? Ou seja, eu não posso ter produtos com o mesmo nome. Isso aqui já foi uma implementação que a gente fez depois. Originalmente você não tem isso no banco da Microsoft, né? No Northwind da Microsoft você não tem, mas eu defini porque eles não se repetem. E em cima disso a gente vai fazer algumas considerações. Quando você tem simplesmente uma tabela com chave primária, a Stored Procedure, que é escrita para salvar informações nesse conjunto de registros, ou tanto na coleção de registro, ou como no registro único, tanto na coleção como na classe de registro, ele leva em consideração, ele escreve, na verdade, uma Stored Procedure que leva em consideração a chave primária. Então, eu tenho aqui, salvar categories. A exceção para que ele não considere a chave primária é caso eu tenha uma constraint ou índice único. Aí ele dá preferência a essa constraint índice único para fazer o salvamento, né? Para usar como critério de unicidade desse registro. Antes de a gente mostrar aqui, vamos logo numa tabela que só tem a chave primária, para a gente poder compreender melhor. Essa tabela aqui, eu só tenho uma chave primária, eu não tenho constraint nem índice único. Então, se a gente mandar gerar aqui a Stored Procedure, vamos achar a Stored Procedure de salvamento dele. Toda a questão de localização da chave primária é feita com base na chave primária, ok? Já se, no caso de categorias que nós temos o category name como sendo índice único, ele vai levar em consideração aqui ao salvar esse índice único e não a chave primária. Vamos localizar o salvamento dela. Ó, aqui ele já considera o nome. A gente pode depois dizer na nossa classe quando a gente quer ou não que essa regra seja desconsiderada. Então, se eu clicar aqui, ignorar Unix ao salvar e mandar gerar o código novamente, ele desiste de utilizar a constraint, né? E passa a utilizar a chave como é o padrão nas outras tabelas que só tem chave primária. A gente vai deixar por enquanto assim, porque isso aqui vai acarretar em algumas implicações. Então, voltando ao nosso projeto, então nós temos aqui, como a gente vai adicionar na memória do computador, a gente criou uma variável do tipo coleção de categorias com eventos adicionados para a gente manipular essas informações na memória. A gente não vai fazer a persistência à proporção que a gente vai inserindo novas categorias ou alterando categorias existentes. A gente vai salvando na memória. Então a gente tem aqui, a gente vai fazer a localização aqui no Lost Focus desse controle. A gente tem a localização aqui, localizar a categoria que localiza pelo código, no caso instanciando classes de registro, né? Quem já acompanhou as outras aulas sabe o que isso aqui faz, ó. Estou instanciando a classe e não a coleção para achar um único registro. Ele vai fazer isso. Vai me exibir aqui. Quando eu clicar aqui em adicionar, o que é que ele vai me fazer? Primeiramente, ele vai me localizar se essa categoria já existe através do seu nome, né? Eu não posso ter nome de categoria repetido, é a minha regra aqui básica. Então ele vai dizer categoria já adicionada. Então a gente depois vai fazer o debug, vai parar aqui para ver como ele está fazendo essa localização pelo nome. Mas basicamente, no momento que eu clicar no mais, no botão mais, eu vou instanciar um elemento do tipo, um objeto do tipo CLSTB Categories. Vou passar meu código, meu nome, a descrição e a imagem. Interessante aqui,
o entity ele já gera, se você tem campos do tipo imagem no banco de dados, você não tem que fazer nenhum tipo de conversão. Você usa normalmente, tanto você atribui como você retorna para objetos do tipo imagem, sem nenhum tipo de intervenção, de conversão, nenhum tipo desse tipo de coisa. Ok? Uma vez instanciado, você adiciona. E aí nós listamos nossas categorias, ou seja, cada item adicionado, ele vai listando as categorias. Então vamos lá, vamos fazer aqui uma simulação. Vou entrar aqui, só um detalhe. Quando eu tenho um campo de autoincremento e eu não forneço dados para ele, ou seja, ele é um campo de autoincremento, claro, ele é numérico, e eu não passo nada para ele, ou passo zero, ele vai fazer o autoincremento. Caso eu passe um número para cá de um registro que já existe, ele irá fazer o update, caso eu não tenha essa questão da constraint do índice único, certo? Se eu passar um número para cá que não existe, ele considera esse número. Então, por exemplo, se eu passar zero, ele vai fazer o autoincremento, ele vai achar que é um registro novo e vai salvar com adicionando mais um no último número que já tinha na tabela. Se eu fornecer um número que não contém lá, por exemplo, eu tenho até o número 50, eu forneço o número 51, ele não vai fazer o autoincremento nesse caso e vai assumir aquele número que eu passei. Então vamos fazer alguns testes aqui. Passa zero, o nome da categoria. O nome da categoria, descrição. Vamos adicionar uma imagem e vamos adicionar. Então aqui, ó, primeira coisa, verificar se o que eu estou adicionando já não existe na minha lista. Como é uma collection, eu vou percorrer minha coleção e vou fazer comparação. Não existe elementos, ele retorna falso, vou poder incluir. Então passei os valores e adicionei, depois vou listar os itens que eu adicionei, no caso um item apenas. Limpo minha lista, percorro minha coleção e adiciono os elementos, ok? Então, vamos colocar agora vamos fazer a alteração de uma categoria que já existe. Isso aqui está com condimentos out, eu vou tirar a palavra out, ok? E vamos adicionar. Mesma coisa. E vamos mais um que não existe, vou chamar de categoria 2. Categoria 2, segunda categoria. Não vou colocar imagem nela. Tá? Então, se a gente clicar em cada elemento, eu tenho aqui um método chamado exibir dados, onde ele passa o índice que está selecionado na lista naquele momento. Ele simplesmente se utiliza desse índice para passar aqui da minha coleção o elemento que eu quero consultar. Estou retornando a imagem diretamente para uma propriedade do tipo imagem, ok? Sem nenhum tipo de conversão, tem essa facilidade nos objetos gerados pelo entity mais. Próximo. Já veio aqui a imagem, próximo. Já veio a imagem. Vamos tentar salvar esse conjunto de registros. O que deveria acontecer aqui são esses elementos que estão passados como zero serem autoincrementados, ou seja, vamos abrir aqui e ver qual é o último elemento. Tem até o 8, então seria o 9 e o 10 incluído. E o elemento 2 aqui, código 2 condimentos, apenas teria seu nome alterado. Vamos tentar salvar. Então, como eu falei, para salvar um conjunto de registro eu tenho que fazer uma operação de transacionadas, eu instanciei meu objeto de controle de transação, chamado objeto dados, que é do tipo dados, que a gente já viu em aulas passadas, passando minha string de conexão. Vou mandar salvar. A cada elemento que ele tenta salvar, ele vai disparar um evento ao salvar, dizendo qual o registro atual, no caso o registro número 1, de 3 registros.
colocou um sleepzinho aqui para depois a gente poder fazer o acompanhamento com a barra de progresso. Mas essa operação é uma operação bem rápida. Eu deixei ela lenta aqui para a gente poder acompanhar. Registro 2 de 3. E aí um erro já esperado, violação de primary key. Quem gerou esse tipo de problema foi justamente o elemento 2 aqui com Condimentos. Eu alterei o nome dele. E como eu tenho definido aqui no ambiente do meu ente dizendo que a prioridade a ser considerada na hora de salvar é o nome. Então ele tenta salvar esse produto que não existe lá, porque eu tirei a palavra out que tinha. Em compensação ele mantém o índice, ele tenta incluir um novo com índice igual. Isso não pode acontecer, vai gerar o erro. Então eu posso dizer aqui para o entity aqui o seguinte: ignore essa regra da categoria, do nome da categoria, e sempre vai se basear na chave primária. Quando você faz isso, você vai ter que ter em mente na sua programação que você nunca vai poder fornecer um dado aqui que já existe na tabela. Você sempre vai ter que verificar antes se ele já existe, antes de permitir isso. Isso é fácil de fazer, porque como eu tenho uma tabela que tem, além de chave primária, tem um índice ou constraint unique, no meu método new, construtor da minha classe de registro, eu posso passar o nome e ele me consultar para saber se existe. Então você teria que fazer essa verificação antes de eu fazer isso aqui. Ó. Vou mandar ignorar, vou salvar e vou compilar o meu projeto. Agora, após feito isso, a gente não vai ter problema naquela operação que nós tentamos fazer agora há pouco. Lembrando você que como aconteceu esse erro, ele deu um rollback automático, tá? A gente não precisa se preocupar com rollback. Nosso banco de dados lá, a gente continua com as mesmas categorias, não foi feita a inserção de nada novo, nem alteração daquele. Então, após a compilação, a gente vai executar novamente e aí eu acredito que a gente vai ter sucesso agora. Então, abri o projeto, vou dar um stop aqui, atualizar DLLs que foram geradas e vamos fazer novamente. Eu não vou mais deixar o breakpoint aqui, que a gente já viu como isso funciona, para a coisa andar mais rápido. Então vamos lá, o primeiro produto é o 0, primeira categoria, chamar de categoria 1, descrição primeira categoria. Vamos adicionar uma imagem e adicionar a nossa coleção, que a gente já viu como isso acontece. Então vamos passar. Adicionou. Vamos para um produto existente, o 2. Vou tirar a palavra out. Agora, é para não dar erro mais, porque não vai considerar a constraint unique, a constraint ou o índice unique, ele vai considerar apenas o código, né, que é a chave primária. Adicionou. E mais um novo chamado categoria 2. Categoria 2, descrição segunda categoria. Adicionou, não colocamos imagem. Ok, vamos tentar fazer o salvamento então. Então, novamente instanciando nosso objeto de dados. Vamos mandar salvar. Vamos ver o que acontece. A gente deu para acompanhar aqui, né? Porque estava na outra tela, mas ele fez a atualização através do ao salvar, ele foi fazendo aqui 1 de 3, 2 de 3, 3 de 3 e moveu minha barra. E aqui, ó, eu tenho total de inclusões 2 e total de alterações 1. Isso aqui está sendo chamado bem aqui no depois salvar. Ou melhor, não, foi testado aqui mesmo. Ó. Não deu erro, ele veio para cá. Poderia ter sido colocado no depois salvar, não teria problema. Mas a gente resolveu fazer logo por aqui. Então, ó, total de inserts, ó, e o total de updates. Então, vamos dar uma verificada agora o seguinte. Vamos executar, continuar, né, a execução. Depois eu mandei listar. Quando eu mandei listar, ó, categoria 1 passou a ser o código 10, porque era 9, o último que tinha lá. A categoria 2
O 11 houve o autoincremento e a categoria 2, que na verdade foi o update da operação, continua com o código 2 e o nome foi alterado. Ok? Então vamos consultar os elementos que foram recentemente incluídos. Foi o número 10. Vou dar o Lost Focus. Vamos só dar uma analisada nesse código para a gente poder entender um pequeno detalhe na exclusão de algumas informações. Localizar a categoria instancia um objeto de registro, a classe de registro, pela sua chave primária. Encontrando, ele adiciona esse objeto à coleção. Né? Na verdade, não adiciona a coleção, ele exibe as informações e a gente adiciona. Quando a gente adiciona, a gente instancia um novo objeto, perfeito? Um novo objeto de registro, de classe de registro, passando as informações. A gente não está recuperando diretamente do banco de dados, a gente está recuperando da tela. Quando isso acontece, né, eu poderia ter feito a recuperação diretamente por aqui, passando a consulta, né, através de parâmetros aqui. Ele viria do banco de dados. Mas como ele não veio do banco de dados, a gente tem algumas propriedades importantes a serem consideradas. Primeira delas, encontrado vai dar false, porque eu instanciei um objeto que não foi através de um método de consulta. Então, instanciado vai dar false. E novo vai dar true. Caso esses registros tivessem vindo diretamente do banco de dados, novo viria false e encontrado viria true. Isso aí, na hora de fazer uma exclusão física, através de objetos do Enst, a gente vai ser retornado um erro, vou explicar por quê. Antes disso, vamos fazer a exclusão de registros na memória, manipulando a coleção, sem persistência. Então a gente excluiu esse aqui, tem o número, o 2, né, que foi feita a alteração. Vamos adicionar. E o 11. Adicionar também. Vamos agora selecionar um elemento, ele vai exibir os dados, a gente já verificou isso aqui, vamos gerar o breakpoint, né? Não é mais necessário aqui. Ele vai mostrar os dados e a gente vai solicitar a exclusão na memória, na coleção. Como é que é feito isso? Como eu tenho como objeto categorias, ele é uma collection, eu posso utilizar esse método herdado chamado remove@, onde eu passo a posição dele no índice. Então, fazendo isso, eu vou eliminar da coleção esse elemento, eu não vou eliminar do banco de dados, só na memória. Ok? E nossa coleção vai sendo limpa um a um, né? Então, chegar aqui eu vou ter 0 elementos na minha coleção. Isso é uma coisa. Agora, vamos fazer a exclusão física. Então, novamente, elemento 10. Adicionar a coleção. O 2, na mesma sequência. Adicionar. E o... Aliás, o 2 não, porque o 2 vai dar erro de integridade por conta de relacionamento. Ele já tem produtos que foram vendidos. Então, vamos eliminá-lo. Tirar o breakpoint também, não é mais necessário. Vamos colocar apenas os dois que foram incluídos, o 10 e o 11. Vamos tentar fazer a exclusão nesse momento e vamos verificar o seguinte problema. Excluir. Bem, quando eu tento excluir, o que acontece? Todos os meus elementos que estão aqui dentro dessa coleção, os dois produtos, as duas categorias que estão aqui dentro, elas não foram recuperadas diretamente do banco de dados, elas foram adicionadas através de dados da tela. Ou seja, eu vou ter minhas propriedades novo e encontrado com aqueles valores. Encontrado vai estar igual a falso. Quando eu mando excluir um conjunto de registros e esse método executado, ele vai um a um chamando o seu próprio método de exclusão da classe. Mas quando ele encontra um que encontrado é igual a false, ele retorna um erro. Então é isso que vai acontecer agora, porque eles não foram recuperados diretamente do banco de dados. Foi disparado então erro ao excluir. Erro ao excluir me devolve a mensagem de erro. Impossível excluir com este método
um registro que não foi consultado antes, justamente por conta daquela propriedade chamada encontrado. Para resolvermos isso, eu criei um métodozinho aqui chamado refresh dados.db. O que faz refresh dados.db? Refresh dados.db vai fazer o seguinte: vai percorrer minha coleção e vai chamar para cada elemento da minha coleção um método que nós já falamos em aulas anteriores, ou se não falamos, tem no manual. Numa classe de registro, ou seja, que representa um registro do banco de dados, eu tenho o método refresh dados. O que refresh dados faz? Vai no banco de dados e atualiza as informações desse registro com base nos dados mais atuais que existem na tabela naquele momento para aquele registro. Eu tive que fazer aqui passar a string de conexão. Como meus objetos lá foram retornados, foram inseridos na minha coleção através de dados vindo da tela e não do banco de dados, eu não tenho também recuperado a minha string de conexão para esses objetos. Então, para cada objeto da minha coleção, eu passo a string de conexão de forma que, ao fazer refresh dados, que é um método que consulta no banco de dados e, portanto, precisa da string de conexão, eu tenha sucesso nessa operação. Então, vamos fazer novamente o mesmo processo e agora com sucesso. Inseri o primeiro, 10, inseri o segundo, o 11. Manda chamar exclusão. Sim. Então, se nós formos aqui em objeto categorias, nós temos aqui os elementos aqui nessa propriedade. Mais acima. Inner list. Eu tenho dois elementos, vamos verificar o primeiro. Novo igual a true, encontrado igual a false. Olha como uma coisa vai mudar de figura agora depois de executar esse método. Refresh dado. Vamos entrar nele. Fez refresh para um, fez refresh para outros. Quando eu chegar aqui agora, vamos ver aqueles mesmos itens. Inner list. Inner list aqui. Novo igual a falso, encontrado igual a true. Agora meu método de exclusão não vai ter problemas em fazer exclusão. Uma observação em relação à exclusão, eu tenho dois overload do meu método de exclusão. Um que eu não passo com o objeto de transação e o outro que eu passo com o objeto de transação. Nós selecionamos aqui chamar o que não utiliza o objeto de transação. Mesmo assim, em se tratando do método de exclusão, internamente ele vai abrir uma transação para poder fazer a exclusão de todos os elementos. Caso haja problema em algum deles, é dado um rollback automático. No segundo overload, que é onde nós explicitamos um objeto de transação, você vai usar esse segundo quando você já vier executando operações transacionadas em outra tabela dentro do mesmo bloco de código. Então, vamos dizer que eu fiz exclusão em outra tabela antes e fiz uma inclusão em outra tabela de log, transacionando, passando o objeto de transação e vou excluir dentro do mesmo conjunto de transação. Então, aqui eu passaria meu objeto. Como não é o caso, a gente está excluindo só o dado de uma tabela, a gente já faz aqui, ele vai abrir uma transação simples só para excluir esse conjunto de registro e nós vamos listar nossas categorias. Então, ele excluiu, disparou depois de excluir. Quando ele dispara o método depois de excluir, significa o quê? Significa que tudo ocorreu bem. Aí ele vai listar as categorias. Registro excluído com sucesso. Né? Não vai ter nenhum registro lá. Então, os registros foram realmente excluídos com sucesso. Vamos no nosso banco de dados só para checar. Realmente agora só tem até o 9, não tenho mais o 10 e o 11. Um outro método para exclusão de um conjunto de registros é o método excluir direto. Vamos gerar um preview. Localizar o método. O método excluir direto ele tem dois overloads. Primeiro, onde você passa opcionalmente uma condição, simplesmente. E o segundo, onde você passa um objeto de dado para fazer uma operação transacionada. Então, o excluir direto do primeiro overload, ele não trabalha com transação. Ele simplesmente faz diretamente no banco de dados e faz a exclusão. O outro trabalha com operações transacionadas. Caso você tenha um conjunto de operações dentro de uma transação e uma delas
seja o excluir direto, você pode passar o objeto que tá controlando a transação. Nos dois casos, nos dois overload, excluir direto é diferente do excluir que nós vimos anteriormente. O excluir que nós vimos anteriormente, ele vai, se eu tenho uma coleção instanciada com 10 registros e mando excluir simplesmente, disparo o método excluir, ele vai nos 10 itens e vai chamar individualmente o método excluir de cada item da coleção. Uma vez que cada item da coleção é um objeto do tipo classe de registro, e a gente viu que as classes de registro possuem métodos de exclusão específicos, quando eu mando excluir uma coleção, eu estou disparando em um loop o método excluir de cada item da coleção. Esse tipo de exclusão é um pouco mais lenta do que com excluir direto. Com excluir direto, é como se eu fosse na tabela e desse um delete, tabela, where condição. Então, voltando ao primeiro overload, eu passo opcionalmente a condição. Por que opcionalmente? Vamos imaginar o seguinte, primeiro exemplo aqui. A gente adicionou mais um botão, onde a gente faz a exclusão com o excluir direto. Antes disso, a gente verifica aqui em cima que foi feita a instância, a consulta de uma coleção de registros. A condição que eu passei foi que os produtos de categoria ID igual a 10 e 11, ou seja, os dois últimos que a gente incluiu e excluiu, e depois eu novamente incluí sem vocês acompanharem. Então, estão aqui os dois registros que eu incluí posteriormente. Vamos fazer a exclusão, então, desse registro para aquele método lá que está programado, né? Como eu já falei, foi feita a instância, consultando aqui com a cláusula in, o registro 10 e 11. Ele vai, na tabela, vai trazer para cá. Caso o count seja maior que 1, que 0, ele sabe que tem registro nessas condições e chama excluir direto. Então, vamos fazer um teste. Mandar excluir. Ele encontrou, né? Tem dois registros aqui. E no momento que agora eu mando excluir direto, ele vai utilizar essa cláusula aqui, essa condição, ele vai colocar essa condição numa cláusula where lá do meu delete, lá em excluir direto, e vai fazer a exclusão, tá? em uma operação não transacionada. Fez a exclusão, não fiz o teste aqui se deu erro, mas a gente pode ver, deu erro igual a falso. Ok? E zerou minha coleção, né? Não tem mais nenhum registro. Vamos agora fazer o teste, mandar atualizar aqui com F5. Realmente os registros foram excluídos. Vamos fazer alguma pequena modificação. A gente vai fazer a exclusão agora sem ter que consultar previamente o registro, né? Então vamos excluir, por exemplo, vamos incluir novamente vou incluir novamente aqui mais um produto, a gente não vai filmar, mas vai estar incluso ele aqui. Então, como eu falei, incluir novamente, vocês não acompanharam, mas eu incluí novamente as duas categorias. E agora a gente vai fazer a exclusão dessas duas. Vamos só conferir aqui, da F5, tenho novamente o 10 e o 11, categoria 1 e 2. Então, alterando meu código, eu não quero consultar, eu quero excluir diretamente. Se eu quero excluir diretamente, o que eu faço? Eu não preciso fazer a consulta. Ele vai instanciar. Como eu fiz a consulta, como eu fiz a instância e não fiz a consulta, eu não preciso testar se deu erro. Eu não preciso testar se veio registro, porque não vai vir registro, é só uma instância. Em compensação, eu sou forçado a digitar a minha condição de exclusão, que é category ID in 10 e 11. Certo? Ele vai tentar fazer exclusão direto, sem fazer consulta prévia. Ele vai no banco de dados e manda excluir simplesmente, de acordo com a condição que eu coloquei. E aí só me basta testar se deu erro. Se deu erro, ok? Vamos fazer novamente. Vamos testar o código. Eu mando excluir.
Tá? Aqui só foi feita a instância e eu vou passar o excluir diretamente com a minha condição. Não foi feita consulta, como eu já falei. Apresentou um erro. Não forneci a string de conexão. Então, também tem que fornecer a string de conexão. Agora a gente vai conseguir fazer a exclusão. Forneci a string de conexão e chamo o meu método excluir direto. Não deu erro, significa dizer que ele conseguiu excluir os itens. Vamos na tabela, da F5 aqui para atualizar, os itens foram excluídos. Então, o excluir direto é uma forma rápida de você excluir um conjunto de registros de uma tabela sem ter que escrever comandos complexos, chamar objetos de dados complexos. Né? Você só passa a condição que você quer aqui, com a possibilidade de fazer consulta prévia ou não, fica a seu critério. O outro overload é, como eu já falei, operações transacionadas. Caso você tenha operações diversas tabelas, se você quer fazer isso em uma única transação, você fornece o objeto de transação, como a gente já tem feito em exemplos anteriores, ok? Então, gente, a gente fica por aqui nessa questão de manipulação de conjuntos de registros. Na próxima aula a gente vai ver operações de totalização, propriedades totalizadoras, um recurso muito importante que você vai utilizar em seus projetos. Então, até a próxima aula.